Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas, aos nossos irmãos, às nossas irmãs, aos nossos telespectadores, professores da EBD, aos nossos alunos, uma saudação de paz estendida a todos os que estão conosco e os que estarão conosco e os que verão essa transmissão ao vivo. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui, uma vez mais, agradecer a Deus pela vida do nosso professor, presbítero Danilo, que estará conosco nessas aulas dessa lição maravilhosa. A lição que nós estudaremos hoje é a lição de número 4. Antes, eu cedo a oportunidade ao presbítero, professor Danilo, para sua apresentação formal. Professor Danilo, Pai do Senhor, bom dia. A paz do Senhor a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para juntos aprendermos um pouco mais a palavra de Deus e poder aí contribuir para os nossos queridos professores do nosso campo. Meus irmãos, faremos então as leituras preliminares para logo após essas leituras facultarmos a oportunidade ao nosso professor presbítero Danilo, e a nossa lição de número 4 é a questão, ou tratará da questão, a igreja e o reino de Deus. O nosso textuário está em Marcos, capítulo 1, versículo de número 15, e está escrito: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A nossa verdade prática, pregar a mensagem do reino de Deus, é uma importante missão da igreja. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículos 14 até o versículo de número 17. São 4 versículos e nós faremos a leitura dos mesmos agora. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simeão e André, Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Nós temos aqui a nossa apresentação da lição, que terá 3 objetivos para transferi-los aos irmãos e para que os nossos alunos entendam o que deve ser tratado e o que deverá ser falado nessa aula. Relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a experiência ou a existência da igreja. Apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presentes e futuras. Terceiro, destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Está aí, meus irmãos, e agora nós facultaremos a oportunidade ao nosso professor presbítero Danilo, e ele nos trará a lição em nome de Jesus. Deus abençoe, professor Danilo. Amém. Eu já agradeço aí pelas leituras. Bom, vamos dar início aí à nossa aula, e seguindo aqui a mesma estrutura da lição. Hoje nós vamos passar pelo tema, o texto base, que já foi lido, os objetivos da lição. Pretendo aqui explorá-los, de uma forma bem objetiva e contundente também. Nós vamos entrar na introdução da nossa lição, bem como na sua estrutura, o seu conteúdo, para a gente poder concluir aí a aula e os nossos queridos professores serem abençoados. Amém? Então vamos lá para o tema da nossa lição, entrando já na introdução. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre a igreja e o reino de Deus. E nós vamos entender a relação, o contato, a ligação que há sobre a igreja e o reino de Deus, que é tão propagado desde o Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento também. E para a gente poder entender essa relação entre a igreja e o reino de Deus,
nós vamos lá para a introdução. A introdução da nossa lição vai nos dar já um panorama, né, bem amplo daquilo que nós vamos comentar para poder expor essa lição aos nossos professores e poder trazer aqui alguns subsídios a todos que estão nos assistindo. Olha só o que a nossa introdução, a introdução da lição nos diz. Que a Bíblia apresenta Deus como um rei, né? Vai fixando aí a mente nessas expressões, que elas são bem importantes para a gente poder desenvolver a lição. A Bíblia apresenta Deus como um rei, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte deste reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Olha só o que a nossa introdução nos traz. Observe que a Bíblia vai apresentar Deus como um rei. Quando você olha para os textos sagrados, é muito fácil, professor Salim, perceber que os autores bíblicos vão usar muitas metáforas, né, para se referir a Deus. E entre as metáforas que geralmente os autores bíblicos usam para se referir a Deus, está justamente essa imagem de Deus como um rei. Justamente como um rei. Para nós que vivemos aqui no Brasil, né, em pleno século XXI, principalmente a partir da própria proclamação da República de 1889, nós não temos tanta familiaridade, né, com essa ideia de sistema monárquico. Por quê? Porque nós vivemos dentro de um sistema republicano, democrático, né? Então nós não temos tanta familiaridade, até em questões práticas e experimentais, para se entender, né, a representatividade, por exemplo, de um rei. Mas como os autores bíblicos viveram debaixo desse sistema, um sistema monárquico, que sempre foi muito influente no mundo antigo, e até mesmo no período medieval, eles sabiam da representatividade de um rei, do poder de um rei, né, da autoridade de um rei, e por isso eles vão retratar Deus, né, dentro principalmente do livro dos Salmos, por isso essas referências de Deus como rei estão ali no livro dos Salmos. Eles vão apresentar Deus como um rei, simbolizando o quê? Olha só o que diz ali na continuidade da primeira frase da introdução. Simbolizando o quê? Que ele exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. E sobre o seu reino governa soberanamente. E aqui nós temos algumas referências bíblicas, né? Se o Caleb puder nos colocar aí, vai ser uma benção. Salmo 47, verso 6, nos mostra aí essa questão de Deus como rei, o quanto ela era forte entre os autores bíblicos, e nós vamos ver isso no Salmo 47, verso de número 6. Olha só, o salmista escreve: ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei e cantem louvores. Observe que o salmista está por dentro do que aqui? Dessa representatividade que o rei tinha na época, que envolvia o seu poder, a sua autoridade, etc. E por isso que entre as metáforas que geralmente os autores bíblicos usam para se referir a Deus, está a ideia do quê? De Deus como um rei. Né, como um rei. E por isso, querido, que nós vamos hoje entender, né, essa relação do reino de Deus com a igreja a partir de alguns aspectos. E quais são esses aspectos? Olha só, nós mostraremos o reino divino na sua dimensão universal, nós vamos entender o que se refere o reino divino em sua dimensão universal. Vamos entender também que o reino de Deus se refere à nossa realidade presente, né, a presente que nós vivemos hoje, e o reino de Deus também tem como referência
né, o futuro, tem a ver mais com questões escatológicas, apocalípticas. E a igreja é vista como parte deste reino, né? Por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Então nós vamos passar aí, a partir de agora, por todas essas questões, esses pontos que nós elaboramos, ressaltamos aqui no início da aula, e eu creio, presbítero Salim, que vai ser uma aula abençoada, bem expositiva, para que todos os professores possam se alimentar e poder transmitir às suas congregações. Será uma lição maravilhosa. Salvo equívoco, ainda há algumas nações ainda entre nós que tem esse sistema monárquico, né? Que cerca de 30 nações 30 aqui nações, no contexto europeu. No contexto europeu, Inglaterra, né? Entre outras aí que tem ainda esse sistema monárquico onde o rei com a sua família domina toda aquela nação, rege, né? A diferença hoje da monarquia é que existe a monarquia parlamentar, sim, né? Sim. Então existe tem o rei essa, ali, mas diferença. tem o parlamento também, né? Tem um parlamento que auxilia. Equilibrando a balança. Para não ficar como era antigamente. Antigamente não tinha isso, era só o rei, a palavra dele já bastava para fazer tudo, né? Hoje tem o que o nosso professor, presbítero Danilo, falou, que é o parlamento, né? Tem ali um sistema de outras pessoas que faz com que haja um equilíbrio, né? Quando vai que o rei faça alguma coisa que seja algo muito louco, como antigamente faziam, aí o parlamento vai e não permite. Mas é isso. Já entraremos então no nosso primeiro ponto, que vamos tratar sobre a natureza do reino de Deus, e temos aí a primeira questão, que é o reino de Deus como sendo universal, né? Pode ir. Vamos analisar aqui a natureza do reino de Deus, e o reino de Deus é universal. Vamos entender algumas questões. Olha só. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Olha só como que o autor aqui da nossa lição, ele vai fazendo algumas distinções sobre o governo de Deus sobre a terra e o reino dos homens. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus. Qual que é esse importante aspecto? É a sua universalidade. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre a sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Vamos analisar algumas coisas aqui neste ponto de número 1. Vamos voltar lá para o início. Observe que, mais uma vez, olha só, o salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. Nós temos uma referência bíblica que está lá no Salmo 47, verso 7, que eu gostaria de ler para vocês que estão aí nos assistindo, para que os nossos professores possam explorar os textos bíblicos da nossa lição e possam transmitir à igreja também, para que os comentários possam estar bem contextualizados dentro do texto bíblico. O Salmo 47, verso 7. Olha só o que diz aí. Pois Deus, Ele é o rei de toda a terra. Deus é o rei de toda a terra, e cantem louvores com harmonia e arte. Observe que quando o salmista diz que Deus é o rei de toda a terra, ele está se referindo ao quê? Ao Deus enquanto Criador. O Deus que cria é o Deus que reina sobre toda a criação. Ele é o Deus que reina sobre o reino animal, Ele é o Deus que reina sobre o reino vegetal, Ele é o Deus que reina sobre os mares. Os próprios salmistas nos deixaram escritos, dizendo que as águas dos mares, elas têm os seus limites, elas não passam de um determinado ponto esse que Deus determinou para ela. E esses são pontos dentro da Escritura que nos mostram o quê? Deus governando, Ele governando de forma sobrenatural, de forma soberana, sobre toda a terra, sobre toda a sua criação. O mais interessante é que lá em Daniel capítulo 4, verso 25, Deus, além de reinar sobre toda a terra, Ele reina. Olha só que interessante, presbítero Salim, sobre o reino dos homens.
Os homens vão construir os seus reinados, né, as suas formas políticas de desenvolver aí a vida civil das pessoas, mas quem governa, quem está no controle de todas as coisas, é justamente Deus, o Rei de toda a terra, e que governa sobre o reino, sobre as políticas humanas. Olha só o que diz aí Daniel, capítulo 4, verso 25. Tu serás expulso do meio dos homens, se referindo a Nabucodonosor, e viverás com os animais selvagens, comerás capim com os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo, a palavra Altíssimo aqui se refere a Deus, até que admitas que o Altíssimo domine sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Observe aqui que Deus é o Rei de toda a terra, Ele é visto como o Rei de toda a criação. E os homens, né, enquanto constroem os seus reinos, as suas formas políticas de desenvolver as suas nações, eles estão sobre o governo de Deus, sobre a autoridade de Deus. É Ele quem domina sobre os reinos dos homens, segundo diz o profeta Daniel. Então observe que Deus é visto como um rei, sim, rei de toda a criação e rei sobre o reino dos homens. E baseado nesse texto que o professor presbítero Danilo colocou, é um rei que não perde o controle das coisas, né? Enquanto os seres humanos acham que Deus perdeu o controle, Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua no controle de tudo, mas dando aquele tempo determinado para que as coisas aconteçam. Todas as vezes que Deus vê, que Ele perceber, tá? Isso aqui é a forma minha de falar, obviamente que Deus se antevém a tudo. Mas a partir do momento em que Deus, Ele vê que os homens não cederão, Ele faz exatamente o que fez quando Nabucodonosor não cedeu, então eu vou fazê-lo ceder. Aí o fez habitar com os animais, mostrando que ele domina. Ele apenas, vamos usar um termo bem, a gente usa muito, ele emprestou, né? Ele disse, você pode sentar no trono, administrar, humanamente falando, mas eu sou o líder, eu controlo tudo. Tá? E os nossos queridos professores podem até explorar outra coisa, até com relação ao contexto do profeta Daniel, que ele é bem sugestivo. Por exemplo, o profeta Daniel está lá no 6º século antes de Cristo. Ele está lá no 6º século antes de Cristo. O contexto dele era o cativeiro babilônico, né? Ele foi para o cativeiro babilônico na primeira levada no ano 605, né? Na primeira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. E quando ele está em Babilônia, né, ele vai receber o quê? Profecias que geralmente dentro da teologia nós chamamos de profecias preditivas. Sim. O que são profecias preditivas? São mensagens proféticas de Deus que ele dava ao seu profeta, e essas profecias eram sempre se referindo em seu cumprimento ao futuro, né? E boa parte dessas profecias que Deus deu a Daniel na Babilônia, nessas profecias preditivas, se referiam que as nações que iriam surgir ali. Sim. A partir do contexto babilônico vai surgir o Império Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa vai surgir o Império Grego, depois do Império Grego vem o Império Romano, e essas nações que vinham surgindo dentro dos tempos, elas já tinham sido profetizadas, vistas através do quê? Dessas profecias preditivas que Deus tinha dado ao profeta Daniel no 6º século antes de Cristo. Então, essas profecias preditivas que Deus deu a Daniel, prevendo aí esse levantar dessas nações, né, que viriam nos séculos posteriores, já mostram o quê? Que Deus domina sobre os reinos dos homens. Esses reinos se levantam e caem. Por quê? Porque Deus os governa soberanamente. Então observe que tem todo esse contexto, tem muita riqueza contextual, histórica, sim, aqui, para que os nossos professores possam aí explorar e poder transmitir à igreja. E dessa forma nós iremos para o nosso já terceiro subponto, que vai tratar sobre a questão do reino de Deus dentro da nação de Israel, né? Antes de Israel ir para a questão
de um governo monárquico, né, a pedido do povo. Não, salvo equívoco, não era a vontade de Deus, mas Deus atende ao pedido do povo, e o povo sai do período teocrático e ele entra no período monárquico, mas antes Israel viveu um período teocrático, onde Deus era o soberano da nação. E a nação funcionava, né? Funcionava muito bem. Mas depois que o povo pediu, não é que Deus deixou de ser rei, continuou sendo rei, mas agora, fazendo o que o professor Danilo falou lá atrás, dando ao homem, né, o privilégio de sentar-se num trono e administrar o seu povo. Coisa essa que, ao passar ser feita, ela passou a trazer muitos problemas, né? Tivemos aí o primeiro rei, que foi Saul, extremamente ruim, não correspondeu às expectativas. Tivemos Davi, depois de Davi, seu filho, e por aí vai. Tá? Então, a gente percebe que quando as coisas estão no domínio de Deus, elas funcionam. Quando elas vão para o domínio dos homens, elas descambam, né? Elas se regulam. E até dentro do contexto histórico da própria história de Israel, nós vemos o domínio de Deus nesse sentido. Sim. Por quê? Porque se você olha lá para Gênesis, salvo engano, 47, né, onde Jacó, né, de forma muito profética, ele vai transmitir bênçãos aos seus filhos. Quando ele chega para abençoar Judá, ele vai dizer basicamente o seguinte, olha só, o cetro Judá. Sim. O cetro era um instrumento real do que rei. O rei usava, né? O cetro jamais se apartará da sua casa. Essa era uma bênção profética a Judá, né, que estava o quê? Deus antevendo que ia chegar num certo ponto, num determinado ponto da história do povo de Israel, que a monarquia iria surgir, né, como de fato surgiu depois do período dos juízes. Mas vamos ver aqui o que esse terceiro item nos traz. O reino de Deus e a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo. Qual foi esse povo? O povo de Israel. Para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre seu antigo povo. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Dessa forma, quando Deus escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação, e olha só a chave aqui desse terceiro ponto, e por meio dela, abençoar o quê? Todos os povos. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição, estabeleceu a igreja. Aqui nós temos alguns detalhes, alguns pontos também que são bem importantes para que os nossos professores possam aí explorar. Quais são esses detalhes? Observe que a ideia de reino de Deus não se equivale apenas à igreja, né? Não se restringe à igreja, não começou com a igreja. A ideia de reino de Deus você vai encontrar no Antigo Testamento através da representatividade do povo de Israel dentro do seu contexto antigo. Sim. Então, Deus vai escolher Abraão, a sua descendência como seu povo, vai estabelecer essa nação, uma nação teocrática. Essa nação, depois que passa a ter reis, né, se você olhar bem, você vai ver que ela não deixa de ser teocrática. Por que ela não deixa de ser teocrática? Porque a Constituição de Israel, a lei de Moisés, vinha do próprio Deus. Você tem textos em Deuteronômio que você vê que o rei de Israel, até o rei precisava se submeter a essa lei. Isso é algo muito distinto de Israel com relação às demais nações, os demais reis da antiguidade. Então, observe que a nação de Israel sempre foi uma nação teocrática, a lei era teocrática, né? O sistema religioso era teocrático. Todas as coisas convergiam o quê? Para a submissão ao verdadeiro rei, né? O rei universal, o rei que governa sobre todos os reinos. Sim.
E a principal missão ali de Israel era o quê? Era a propagação do reino de Deus, né? Como ela representava o reino de Deus pela sua constituição, pela sua própria vida religiosa a partir do sacerdote, o templo, o tabernáculo, a arca da aliança, etc. Ela era responsável para transmitir, para expressar Deus às demais nações, para se cumprir o que está escrito ali em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. Vamos ler Gênesis 12, do verso 1 ao 3, para a gente poder explorar essa questão também, né? Lá em Gênesis 2, do verso 1 ao 3, nós temos isso, logo no chamado de Abraão. O quanto Deus chamou Israel para poder abençoar as demais nações. Gênesis capítulo 12, do verso 1. Gênesis 12, a partir do verso de número 1. Olha só o que diz aí Gênesis 12, a partir do verso 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, olha só, todos os povos da terra serão abençoados. E por meio de você, né, se refere aqui à sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Essa profecia, essa promessa se cumpre quando? Em Cristo, que é da descendência de Abraão. Então, observe que, por meio de Abraão e a sua descendência, a bênção de Deus se estenderia às demais nações. Então, a ideia do reino de Deus não se restringe a Israel, né? Ela vai alcançar todos os povos. E a ideia do reino de Deus, ela não pode se restringir à igreja. Ela vem desde o Antigo Testamento, passando aí pela própria história de Israel. E esses são detalhes que, se os professores explorar, vai ter mais riqueza aí na aula, e eu creio que os nossos alunos serão muito abençoados. É bem interessante a questão levantada pelo professor presbítero Danilo, na questão de que Israel, como nação, ela tinha um diferencial, tá? E o diferencial era justamente porque eles obedeciam uma constituição que não era humana, tá? Os reis, eles tinham os livros das crônicas, tá? Onde eles relatavam os acontecimentos, aquilo que acontecia, ia para o livro das crônicas. Se alguém fizesse algum benefício em prol do rei, esse benefício era registrado, ainda que o cara não fosse lembrado, mas ele era registrado no livro das crônicas, tá? No livro dos reis. Então, tudo era registrado. Além deles terem esse aparato de registro, eles também tinham conselheiros. Só que o reino de Israel era diferente. Eles tinham os conselheiros, tinha esses livros onde eles armazenavam esses fatos, mas eles tinham um adendo especial. Eles tinham a Constituição, eles tinham a lei, eles tinham a Taná, eles tinham a Bíblia, vamos assim dizer, tá? Eles tinham isso. Então, por causa disso, eles eram um povo extremamente abençoados e abençoador, tá? Então, a gente percebe que a bênção de Deus recai sobre aqueles que obedecem à palavra de Deus enquanto reino. E aí a gente vê porque tanto fracasso hoje nas nações atuais, né? Não tem obediência nenhuma, extremamente desregrada. E Israel até, em um determinado ponto, fracassa nesse sentido da obediência a Deus. Tanto que essas promessas se realizarão em Cristo e não na nação em si do Antigo Testamento, por conta dos seus inúmeros fracassos, seus desvios, as suas falhas de conduta, tá? Aí Cristo vem e cumpre essa profecia de ser a igreja abençoadora de todas as nações. Hoje, remetendo para hoje, é a igreja a abençoadora de todas as nações. Falo a igreja, não o templo de 4 paredes, né? Falo a igreja, as pessoas, nós, seres humanos, que professamos a fé em Cristo, abençoamos as nações por meio da palavra de Deus. Isso é um ponto bem interessante, porque traz uma abrangência maior para os professores tratarem sobre a questão e também diferenciar as nações de hoje com as nações da antiguidade. É verdade. Olha só, a nação de Israel, gente, só para
dar mais algumas pinceladas aqui para poder contribuir. A nação de Israel, ela vai receber a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela era uma espécie de constituição, né, que balizava o quê? A conduta moral do povo de Israel, a conduta religiosa do povo de Israel, a conduta civil do povo de Israel. Né? Então, era uma constituição diferenciada das demais leis do mundo antigo. Nós temos entre os primeiros registros, né, de códigos de leis que foram desenvolvidos no mundo antigo, eu creio que os próprios irmãos já ouviram falar sobre o Código de Hammurabi. Sim. Qual que era a diferença do Código de Hammurabi com a lei de Moisés? O Código de Hammurabi, a grande diferença da lei de Moisés era que a lei de Moisés foi dada pelo próprio Deus. Enquanto isso, as demais leis dos reinos, dos impérios do mundo antigo, foram desenvolvidas por esses próprios reis, justamente em prol do quê? Dos seus próprios benefícios enquanto monarcas, enquanto governantes. Então, observe que o reino de Deus sempre esteve no Antigo Testamento, né? E quem representava este reino era o povo de Israel, né? Através da sua teocracia. Quando Jesus vem, ele se encarna, né, cumpre a sua missão, esse reino de Deus ele passa a atuar na igreja de Cristo. E agora quem tem papel representativo deste reino sobre a terra é justamente a igreja do Senhor, eu e você, sim, nós que fazemos parte do corpo de Jesus. Amém? Creio que ficou bem elucidado, maravilha, né, pastor? Nós iremos aí para o nosso segundo ponto, né, que vai tratar sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. E essa temática é muito importante, professor Danilo, falando sobre a questão dessa Constituição maravilhosa que Deus deu a Israel, deu ao seu povo. Lá tinha tratado sobre tudo, né? Forma de andar, se vestir, comer, o que devia, o que não devia, a forma de entrar, de sair. Um negócio extraordinário, irmãos, um negócio extraordinário, sem precedentes. Vamos aí ao tópico 2, com o nosso professor Danilo, tratar sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. Olha só o que diz aí, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Nos evangelhos vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado cego e mudo. Este fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu. A resposta de Jesus foi o quê? Foi reveladora. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre nós. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino não é algo subjetivo, ou seja, apenas interior, mas é concreto e é real. O que nós temos aqui é basicamente o que a gente já vem comentando desde o tópico anterior. Nós temos essa representação do reino de Deus inicial através do povo de Israel e através da encarnação de Cristo, né, a sua ressurreição e com o advento da igreja, este reino, gente, o reino de Deus, né, os seus valores, os seus princípios, agora eles vão ser representados por quem? Pela igreja do Senhor Jesus. E nós vemos isso, que o reino de Deus faz parte do quê, então? Do nosso cenário presente, da atuação da igreja. E nós temos alguns sinais com relação a isso. Olha só, quais são esses sinais? Quando há salvação de almas, você vê de forma perceptível o reino de Deus entre os homens. Quando há expulsão de demônios, isso é uma prova que o reino de Deus está entre os homens. Quando há curas, milagres, sinais e prodígios, maravilhas,
isso é um sinal, né, que o reino de Deus está entre os homens. Quando há justiça, é um sinal de Deus que o seu reino está entre nós. E tudo isso acontece com o quê? A partir do advento da encarnação de Cristo há 2000 anos, quando ele veio cumprir o propósito de pagar o preço pelo nosso pecado. Então, na nossa realidade atual, nosso cenário presente, a representação do reino de Deus, ela é firmada, né, representada, expressada através do quê? Através da igreja do Senhor Jesus. É isso mesmo. Com a presença do próprio, né? A presença do próprio. A nossa própria lição, ela vai tratar dessa questão nesse subtópico 2, vai fazer um questionamento, onde está o reino de Deus? E apresenta na lição, já de forma clara, que não está relacionado ao espaço geográfico, ao tempo, mas com a presença de Jesus. Aí a lição diz, pois onde ele está, aí está o reino de Deus, tá? É na representatividade. A igreja, aqui na terra, traz Cristo, prega Cristo, propaga Cristo, logo traz a representatividade do reino de Deus de forma clara. E a gente vai ver lá, como diz ali a sinopse do tópico 2, vai tratar justamente sobre a questão de que não é só um reino presente, será um reino futuro, tá? Já aí passando para uma área mais escatológica. E o professor Danilo já pode entrar aí nesse... Vamos lá no terceiro ponto. Já no terceiro aí. Ver o reino de Deus como realidade futura. Trata aqui de uma realidade mais escatológica. Sim. O reino de Deus nós já entendemos que ele tem a ver com o nosso presente, né, através da atuação do cristão, a presença de Cristo, do próprio Espírito Santo, fornecendo esses valores, né, do seu reino dentro da sociedade. E o reino de Deus como realidade futura, né, uma realidade escatológica. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ou seja, nos dias de hoje, ele também possui uma dimensão futura, esse aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficarão de fora desse reino vindouro. Olha só, embora o reino de Deus seja uma realidade presente nos dias atuais, hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. E olha só o detalhe, o milênio, né, o período dos 1000 anos, nós como assembleanos cremos no milênio de forma literal, né, os 1000 anos literais, o reinado de 1000 anos sobre a terra faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus, dessa dimensão, né, onde a gente vai desfrutar do reino de Deus em sua plenitude, na era vindoura. Então, observe que o reino de Deus ele está estabelecido entre nós, dentro do nosso contexto presente. Isso é de uma forma mais espiritual, só que vai chegar um dado momento, né, que o reino de Deus, como realidade futura escatológica, ele vai acontecer na sua plenitude. O reino de Deus, a partir do próprio milênio, esse é um dos exemplos que nós temos no livro de Apocalipse, ele vai acontecer de forma abrangente, alcançando todas as esferas sociais, como diz o livro de Apocalipse. Então, existe a realidade do reino de Deus no período presente e futuro, que já envolve a escatologia, livro Sim. do Apocalipse, os 1000 anos literais. E nós temos todos esses exemplos à nossa disposição. E a Bíblia é tão extraordinária que ela não só apresenta o reino de Deus futuro, mas como ela apresenta o caráter e as características daqueles que entrarão nesse reino, ou os que não poderão, na verdade, entrar nesse reino, porque, ora vezes ora, as pessoas nos acusam de ter a chave do céu e nos acusam de dizer quem vai entrar e quem não vai entrar. Na verdade, não somos nós quem fazemos isso. E ainda tem gente que usa erradamente, né? Está nos julgando, como se você falar a verdade para alguém fosse julgá-lo, tá? O julgamento não tem nada a ver com isso. Salvo equívoco, o nosso professor Jonatas Passos pregou um tempo atrás aqui sobre a questão do julgamento e pregou brilhantemente, né? Mostrando que nem tudo que se diz que é julgamento é de fato julgamento. Nada mais é que é o reverberar da verdade. Eu queria que o nosso
toda vez esqueço o nome dele. Caleb. Nosso irmão Caleb colocasse na tela 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Isso é de extrema importância e depois o professor Danilo prosseguirá, porque nesse texto, Paulo está mostrando aqueles que não farão parte do reino, aqueles que não entrarão no reino, não serão bem-vindos lá. Ele diz, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Nessa versão da NVI fala os perversos, e na versão corrigida diz, não sabeis que os injustos, aqueles que praticam injustiça, aqueles que não são justos com os seus irmãos, né? Olha aqui, colocou na Almeida Corrigida Fiel, muito bom. Não sabeis que os injustos, tá? A palavra injustos aqui do grego é justamente no sentido de que a pessoa não pratica a justiça, é literalmente não praticar a justiça, não ser alguém prudente com o seu irmão, não herdará o reino de Deus. Faz uma pergunta. Aí ele diz, lá no verso de número 10, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Como é que eu vou cortar isso? Está no texto, irmão. Como é que eu vou cortar? Imagina. É claro, o texto é claro. Né? Balançou a mãozinha lá, acabou. Nem os sodomitas, né? O Caleb ri. Nem os sodomitas, nem os ladrões. A gente tem que ter muito cuidado, né, quando fala agora, né, porque tem que falar suavemente, né? Mas tem que dizer, está aqui, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, até o avarento não fará parte do... Imagina, você ter alguém no reino avarento que quer roubar toda a riqueza, chega lá na rua de ouro e de prata, vai querer arrancar as ruas de ouro e de prata, porque não vai funcionar. Nem os bêbados, nem os maldizentes, aqueles que vivem amaldiçoando as pessoas, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pronto, está aí. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, é Paulo falando à igreja em Corinto. E quando Paulo fala isso à igreja em Corinto, a gente sabe que o cenário da igreja lá em Corinto era um cenário caótico, né? Havia muitas questões ali a serem resolvidas, e Paulo vai e traz essa palavra poderosa, dizendo sobre as pessoas que não participarão do reino de Deus. E com isso Deus abençoe o nosso irmão Caleb, e nós queremos já trazer aqui o nosso tópico de número 3, que vai tratar sobre a igreja no contexto do reino de Deus. Agora vai falar especificamente sobre a igreja atual vista no contexto do reino de Deus. Só voltando ali o ponto anterior, só uma última frase, né? Até pegando o gancho naquilo que o professor Salim nos trouxe, só participará desse reino futuro escatológico, desse reino vindouro, aquele que já participa, desde já, né, dos valores, dessa transformação, né, no reino presente. Né? Só para exemplificar aqui o que o nosso querido presbítero Salim nos trouxe. Vamos lá para o nosso terceiro ponto, né, que é a igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e o reino de Deus. Observe bem aqui que essa expressãozinha no nosso primeiro ponto é bem sugestiva. Há uma distinção entre igreja e o reino de Deus. Vamos ver qual que é essa distinção. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Então, a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. Por quê? Porque o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. Né? Quando ele usa aqui a expressão antiga, bem como na nova aliança, está dizendo que o reino de Deus ele é tão amplo que ele envolve os salvos do Antigo Testamento, que participavam já desse reino, como a gente falou durante a aula, e os salvos da nova aliança, né? Que já participam dessa nova aliança no Novo Testamento. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, olha só como termina. A igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto. O que nós temos aqui?
que a igreja, ela faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. Por quê? Porque o reino de Deus ele é mais amplo, ela envolve os salvos do Antigo Testamento, como os salvos do Novo Testamento. Só que o que muda nesse contexto todo é que a igreja, a partir da dispensação da graça, ela passa a ser o quê? A comunidade do novo pacto. Israel tinha esse papel no Antigo Testamento. Agora, quem tem esse papel no período da Nova Aliança é a Igreja do Senhor Jesus. Né? E a Igreja do Senhor Jesus não se restringe apenas ao contexto geográfico de Jerusalém. Ela envolve o quê? Aos salvos que são espalhados em todas as nações, em todos os continentes, em todas as etnias e culturas que estão sobre a terra. Salvo equívoco, professor Danilo, antes havia essa limitação, né? Mas agora já na Nova Aliança já não há mais. Mas antes realmente era só para a nação de Israel, né? Inicialmente falando, né? Na mente de Deus não, mas enquanto reino, enquanto nação escolhida, era Israel. Aí depois que surge a Nova Aliança, depois que Cristo vem, morre, ressuscita ao terceiro dia, e aí agora a gente tem essa fala do nosso professor presbítero Danilo, dessa abrangência, já havia, né, obviamente, no coração de Deus, já havia essa abrangência, mas no estrito senso, e eu gosto de usar muito essas expressões, no estrito senso, era só na questão de reino ali. Mas agora, abre-se o leque, abre-se o lato sensu, né? O lacto sensus, que é do latim, né? É o lacto sensus, que é do latim, que é uma abrangência geral, onde você pode utilizar-se desse nortear total das coisas. Então, agora, a igreja é composta por todos os salvos, tanto do antigo, como disse o nosso professor Danilo, como do novo pacto. E só para ressaltar mais uma vez que é importante, a igreja é a comunidade do novo pacto. Novo pacto, isso. Né? Então, o reino de Deus é representado pela igreja. Vamos aí para o segundo, né? Segundo ponto. A igreja é a expressão do reino de Deus. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Essa expressão que você encontra em Gálatas capítulo 4, verso 4, né, em Efésios capítulo 1, verso 10, tem a ver com o quê? Né, essa expressão plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos tem a ver com os tempos exatos, né, que já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. A igreja, não é um improviso de Deus, nem um remendo que Ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada e é a eleita de Deus. Isso significa que, debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Vamos lá para o terceiro ponto também, para a gente poder ganhar tempo. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino, e isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. O que nós temos aqui nesse segundo subponto e terceiro subponto é basicamente o seguinte: a igreja, né, desde a eternidade, ela já tinha sido projetada, planejada,
arquitetada na mente inescrutável do nosso Deus. Sim. Ela era um mistério dentro do contexto do Antigo Testamento. Mas quando Jesus se encarna com o advento de Cristo há 2000 anos, né, e com a origem da igreja a partir de Atos capítulo 2, o plano de Deus enquanto igreja vai ser colocado em prática. Para quê? Para ela ser a representação do seu reino aqui neste mundo. E a partir dessa representação, olha só, nós vemos o quê? Que uma das principais missões da igreja é pregar o reino de Deus. Se ela é a representante desse reino, isso significa que ela tem que representar. E para ela representar este reino, ela tem que fazer o papel de um arauto, aquele que proclama a sua mensagem. E nós vemos por diversas vezes Jesus, né, trazendo mensagens acerca do reino de Deus, servindo como exemplo para quem? Para a igreja, que irá surgir no contexto de Atos 2. Jesus vai falar sobre o reino de Deus em suas mensagens mais ríspidas contra os fariseus. Sim. Jesus vai falar sobre o reino de Deus a partir das suas parábolas. Existem muitas parábolas que Jesus vai trazer, que vão surgir ali na mente do nosso Senhor para falar sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus era um tema, uma temática, né, muito central na pregação de Jesus, e essa temática para a igreja precisa ser enfatizada, e nós temos muita coisa bacana sobre esse tema dentro dos evangelhos. Inclusive, ele vai tratar na questão do reino de Deus numa parábola muito famosa, né, que é a das 10 virgens. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Ele vai falar que dentro do reino de Deus há, né, as virgens prudentes e as virgens loucas. Tá? E ali aquela parábola é muito sugestiva para que os professores tomem como análise e vejam que até dentro do reino de Deus há questões a serem tratadas. Tá? Então é muito interessante. Nós já partimos então para o final dessa nossa aula. A conclusão, tá? Né? Vamos à conclusão aí para a gente daqui a pouco já irmos para a próxima. Vamos para a conclusão, olha só. Nesta lição, aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. O que nós aprendemos sobre o reino de Deus? Nós aprendemos que ele não se restringe apenas à igreja nos dias de hoje. Deus já tinha escolhido um povo para representar o seu reino, os valores do seu reino, os princípios do seu reino. Foi o povo de Israel. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, já envolve o reino futuro, escatológico, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão a sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Então, essa foi a lição de número 4. Nós passamos aqui pela introdução, passamos pelo corpo, a estrutura da lição e terminamos com a conclusão. E que Deus possa abençoar os nossos queridos professores. Desde já que Deus abençoe os nossos professores e que Deus também, através dos professores, abençoe os nossos alunos e que o seu nome seja glorificado. Assim nós agradecemos a todos, em nome de Jesus.